Queridos irmãos e irmãs em Cristo, acolho a todos os que aqui estão na igreja, os que nos acompanham pelas redes sociais de nossa paróquia. Estamos no primeiro domingo do tempo da Quaresma, desde a última quarta-feira, por meio da imposição das cinzas, nós iniciamos esse tempo, que é um grande retiro espiritual, no qual nós nos unimos à igreja em todo o mundo, para nos voltarmos para dentro de nós mesmos e percebermos em nós o que precisa ser transformado. A Quaresma, os exercícios quaresmais, a penitência, a oração mais intensa, a caridade, todo esse movimento, que são movimentos de conversão, tudo isso é para nós mesmos, né? Eu dizia na quarta-feira aos que aqui estavam, e tem gente que diz assim, é bobagem ficar fazendo esses monte de coisas, esses monte de propósitos, não sei o quê, e Deus não precisa disso, e não mesmo, né? Aliás, se tem alguém que não precisa de nada, é Deus, né? Quem precisa sou eu e é você, somos nós, né? Então, 40 dias desse retiro espiritual, maior comunhão com Deus, maior comunhão conosco mesmo, e maior comunhão com o próximo, com quem nós convivemos. O número 40, no texto bíblico, ele aparece diversas vezes, e de maneira muito geral, o número 40 significa momento de encontro com Deus, significa momento de penitência, deserto, silêncio, encontro com Deus, esforço humano, espiritual, né? 40 dias foi a quantidade de dias que Moisés passou em cima do Monte Sinai, onde ele fez comunhão com Deus e recebeu as tábuas da lei, encontro com Deus. 40 dias foi o tempo em que Elias passou andando no deserto, antes de chegar aonde Deus assim havia determinado. Lá ele sentiu vontade de desistir, apareceu 3 anjos, deu uns peteleco nele, pode levantar, come e continua, nada de desistir, né? Lembra dessa passagem bíblica, né? 40 anos o povo de Israel passou no deserto caminhando, né? Saíram do Egito fugidos, passaram o Mar Vermelho e permaneceram 40 anos caminhando rumo à terra prometida. Ou seja, 40 significa esforço, caminhada, significa olhar para frente e continuar a caminhar com o coração unido a Deus. Moisés no Monte Sinai, 40 dias, oração, o povo caminhando no deserto, persistência. Esse é o significado do número 40. E Jesus também ficou 40 dias no deserto. É importante começarmos desde o comecinho do Evangelho a interpretar o texto, né? Aliás, os 3 evangelistas sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, eles trazem o relato da tentação de Jesus no deserto, né? Sempre o primeiro domingo da Quaresma, a igreja vai pôr o Evangelho da tentação, cada ano um evangelista. E nós estamos nesse ano litúrgico, ano B, no ano do evangelista Marcos. E Marcos é o mais sucinto, mais resumido dos 3 evangelistas, né? E ele diz assim: naquele tempo o Espírito levou Jesus para o deserto. Tá? Nós sabemos quem levou, quem foi levado e para onde foi levado. Falta saber de onde foi levado. Quem sabe? De onde? Das águas do Jordão, né? Se você pegar o texto bíblico, este é o capítulo 1 de Marcos, o versículo 12 em diante. Nos 3 evangelistas, o episódio que iminentemente antecede a tentação no deserto é o batismo de Jesus no Rio Jordão por João Batista. Então o Espírito Santo pega Jesus, tira Jesus das águas do Jordão
e o leva para o deserto. Depois do deserto, o que Jesus vai fazer depois que ele passar os 40 dias? É aí que ele vai começar a sua vida pública, né? Jesus ficou mais ou menos 30 anos, né? Nasceu em Belém, nós sabemos todo aquele episódio bíblico, né? Depois do nascimento até 30 anos de idade, nós só temos um relato bíblico sobre a infância de Jesus. Não se fala mais nada nos evangelhos. Só um episódio aos 12 anos de idade, quando ele se perde no templo, lembra? Olha, então, aos 30 anos de idade mais ou menos, ele vai ao Vale do Jordão, é batizado por João, e o Espírito Santo o leva para o deserto, para ele fazer retiro espiritual. Depois ele vai começar a anunciar o evangelho, a curar os doentes, a expulsar os demônios e a realizar toda a obra de evangelização que ele realizou. Mas antes ele precisava, nesse momento, se fortificar. Meus queridos, deserto é um tempo de tentação, mas também é um tempo de provação. Vocês sabem a diferença de tentação e provação? Sabe mesmo? Qual que é a diferença de provação e tentação? A provação vem de Deus e a tentação vem do diabo. Por quê? Jesus, alguma coisa nesse 40 dias veio de Deus? Sim ou não? Sim. Acabou de dizer que foi o Espírito quem o levou lá, né? É resistindo às propostas do diabo que Jesus vai se tornar forte para poder enfrentar tudo aquilo que ele há de enfrentar, as provocações em relação à sua evangelização e sobremaneira o mistério da redenção, né? Então a provação acontece porque Jesus no deserto, ele sentiu fome, ele sentiu solidão, né? Ele sentiu cansaço humano, né? E a tentação vem porque o diabo quer que ele fuja do deserto. Então, olha só, tudo que Jesus viveu nesse relato do Evangelho, o antigo povo de Israel também viveu, e nós também vivemos, né? É só para lembrar que quando Jesus, aliás, quando o Filho de Deus se encarna, se torna um de nós, ele veio aqui justamente para viver tudo que nós vivemos. Por isso que nós vivemos tudo isso que Jesus viveu e continuaremos a viver até o último suspiro. Mas o povo de Israel também viveu, né? Presta bem atenção. Jesus sai do Jordão e vai para o deserto, né? O antigo povo de Israel fez o mesmo movimento, né? Não do Jordão, mas o povo saiu das águas do Mar Vermelho, né? Lembra aquele episódio do capítulo 15 do livro de Êxodo? O povo sai fugido do Egito, porque o Egito, né, os egípcios estavam escravizando o povo. O Mar Vermelho se abre pela autoridade de Moisés, e quando eles chegam, aliás, quando eles passam do mar adiante, o mar se fecha e os inimigos morrem. Só que acabou, né? Quando o mar se fecha, qual que é o rumo, qual que é o objetivo do povo? O padre já falou hoje, a terra prometida. Mas existe um espaço entre o Mar Vermelho e a terra onde eles querem chegar, que é a terra de Canaã, ou a terra prometida. O que tem nesse espaço? O deserto. Olha só, Jesus saiu do Jordão, ele foi para o deserto, rumo a cumprir sua missão de evangelizar e de salvar. O povo saiu do Mar Vermelho, rumo à terra prometida, mas tem esse deserto. E nós também na nossa vida temos esse mesmo ciclo. Qual é o Mar Vermelho? Qual é o Rio Jordão para nós? As águas do batismo, né? Alguém aqui foi batizado enquanto adulto ou não? Ninguém? Pois é. Então, todos nós aqui, todos nós passamos pelas águas batismais. Fomos mortos para os nossos pecados, o pecado original.
e emergimos para uma vida nova. Mas isso não quer dizer que não vai ter coisas difíceis adiante. Tem um deserto à frente que nós também temos de enfrentar. E para nós, o que é esse deserto, essa quaresma? A grande quaresma para nós não são esses 40 dias que nós vivemos anualmente. É a nossa vida. O deserto que nós vivemos e enfrentamos é a nossa vida. O ponto final da nossa existência não é neste mundo e nessa trajetória terrestre. A nossa terra prometida não é mais Canaã, que foi para o povo de Israel, não é mais a Galileia, que foi para Jesus depois que ele saiu do deserto. A nossa terra prometida, nosso ponto último, é o céu. Qual é o problema do ser humano? O ser humano está passando por esse deserto, todo mundo passa por esse deserto, viu? Não tem quem não passe. A vida é um deserto. Se você prestar bem atenção no que o povo de Israel viveu no deserto, pegar os textos bíblicos, você vai ver que no deserto vieram as pragas, no deserto veio a fome, no deserto veio a sede, as serpentes. No deserto surgiram muitas provações. E o antigo povo muitas vezes fraquejou e foi infiel a Deus. Mas Deus nunca foi infiel. Quando teve sede, Moisés arrancou a água da pedra. Quando teve fome, caiu o pão do céu, o maná. Quando padeceu a peste, surgiram as serpentes, Deus curou o povo por meio de uma estátua de metal, uma serpente de metal. Ora, Deus sempre está cumprindo o que Ele prometeu. Eu estarei com vocês, que é a promessa a Abraão feita, mas o povo nem sempre cumpriu. E nós enfrentamos o deserto dessa vida, só que tem pessoas que estão vivendo essa quaresma existencial, pensando que a vida vai acabar por aqui. É só nós olharmos o que nós vivemos. Se o céu for isso daqui, é melhor ir para o inferno. Não é verdade? Quantas provações, quantos problemas, dificuldades, sofrimento, Não, o céu é algo que nós nem conseguimos conceber, na nossa consciência. Nós não temos a capacidade de entender, porque nós já nascemos nesse mundo decadente, caducante. Se nós entendêssemos o que era o jardim do Éden, se nós tivéssemos a possibilidade como Adão e Eva tiveram, nós saberíamos esperar esse mundo passar para nos preparar bem para o outro, porque é uma felicidade incomensurável, minha gente. Então esse é o tempo da quaresma. Nós ouvimos na primeira leitura o livro do Gênesis. Deus criou tudo bonitinho, o pecado perverteu, entrou na criação o sofrimento, a morte, mas Deus não desiste do ser humano, e Deus vai por várias vezes fazer aliança com os homens. Deus cumpre o que Ele promete, mas o ser humano não. Chegou um momento que a infidelidade se tornou muito grande, que é o tempo de Noé. Tornou-se muito grande, insustentável a infidelidade do povo em relação a Deus, que Deus, Ele disse: eu preciso de maneira definitiva tirar o que não está prestando no que eu criei. Por isso, diz o texto do Gênesis, que Deus, Ele se arrependeu de ter feito tudo o que Ele fez. Aí Ele ordena a Noé que construa a arca, porque vai chegar o dilúvio. Noé constrói a arca, chama o povo à conversão, avisa todo mundo, e ninguém está nem aí. Chega o dilúvio e todo o povo padece. O texto que nós ouvimos na segunda leitura da primeira carta de São Pedro diz somente que 8 pessoas somente entraram na arca, daquela multidão de seres humanos que Deus tinha criado. Olha só, não é muito diferente do tempo de hoje, Jesus anunciou no Evangelho, depois de voltar
do deserto, começou a pregar: o tempo já se completou, o reino de Deus está próximo. Mas quantos ouviram? E a igreja continua com essa pregação de conversão: voltem-se para Deus, né? Voltem-se para Deus. E a igreja sempre anunciou isso. Acontece que veio o dilúvio e destruiu tudo. E agora, depois, na figura de Noé, nós vemos a reconstrução de Deus. Deus faz uma nova aliança em Noé, né, representada agora pelo arco-íris, né? O arco é o sinal da aliança e da fidelidade com Deus. Infelizmente outros grupos tomaram esse símbolo bíblico para mostrar totalmente o oposto, né? Mas o arco-íris no texto, no Antigo Testamento, na figura de Noé, é sinal da aliança com Deus. E ele promete a Noé: Noé, a partir de agora, o que eu tinha de fazer eu fiz, né? Então eu não vou destruir nunca mais pelo dilúvio o que eu criei, né? Agora vocês façam a parte de vocês. E ele sela essa aliança. Só que o povo vai voltar à infidelidade. Por isso Deus, quando visita o povo, Ele vai fazer uma aliança agora perfeita, que não dependa mais de ser humano nenhum, senão de um único ser humano, o mais perfeito, que é Ele mesmo, encarnado, Jesus Cristo. No sangue de Cristo vertido da cruz, né? No sangue de Cristo traduzido no sacramento do batismo, ali é selado uma nova aliança, agora perfeita. Por quê? Porque Ele cumpre a sua parte como Deus, e Ele cumpre a parte da humanidade, porque Ele também é homem. Tudo se cumpre em Jesus, tudo. Ele é o novo Noé, né? O texto bíblico diz, se você pegar no livro do Gênesis, que Noé era um homem justo e bom. É a figura de Cristo, o novo Noé, que vem nesse tempo nos chamar, minha gente, a voltarmos à aliança com Deus, né? O tempo da quaresma é o tempo de nós revermos o que está fora do lugar em nós, humanamente falando. Coloque no lugar, qual ponto está desviado do projeto de Deus, coloque no lugar. Por isso, na quarta-feira de cinzas, a igreja vai falar sempre das 3 armas, que na verdade são 3 grandes propósitos que nós fazemos na quaresma, para colocar as coisas no eixo, né? A penitência, a caridade e a oração, que nós comumente falamos jejum, esmola e oração, né? A penitência, a caridade e a oração. E eu explicava na minha homilia de quarta-feira, né? A penitência é um voltar para mim mesmo e corrigir o que precisa ser corrigido em mim, para mim, né? A caridade é o voltar para mim mesmo e corrigir as imperfeições para o outro, né? Para que o outro viva melhor na minha companhia. E a oração é algo que eu tenho a rever em mim, para que eu possa me voltar para Deus de maneira mais fiel. Por isso que é um tempo de nos esforçarmos em relação a nós mesmos, nos esforçarmos para sermos melhores com as pessoas com quem convivemos e rever a nossa vida espiritual. Não é que Deus precisa de nós, Deus não precisa de ninguém, né? É que nós precisamos dele e muitas vezes nos afastamos. Por isso, não sei se você já fez seus propósitos quaresmais, né? A penitência, né? Todos nós, quando nós fazemos penitência, nós percebemos que nós somos escravos do diabo, do mundo e da carne, né? As três grandes correntes que prendem o ser humano: o diabo, o mundo e a carne, né? Aí você vai fazer um propósito quaresmal, né? Eu falei na quarta-feira: aí, padre, na quaresma não vou comer chocolate. Eu amo chocolate, né? Aí tem um chocolate lá na sua estante. Aí passaram 5 dias da quaresma, você passa diante dele, né? E ele faz assim para você: oi. Aí você passa.
vai trabalhar, aí você volta, né? Aí ele fala, oi, tudo bem, né? Aí você passa de novo. E assim você vai passando, até o dia que você não aguenta mais e já era. Não, começa de novo. No fundo, a igreja vem nos dizer assim: você é fraco, né? Você não consegue dominar, ser senhor, estar acima de um pedaço de chocolate. Quanto mais você consegue conduzir a sua vida sozinho sem mim. Você é criança que não sabe o que faz, não sabe para onde vai, para onde deve ir, como deve caminhar. Esse é o objetivo da penitência, né? Nós percebemos que o mundo, a carne, né? Às vezes fala a palavra carne, né? A gente já lembra o corpo. Carne é a nossa vontade que habita na alma, não é o corpo. É a vontade que está corrompida pelas seduções originais do pecado, né? E o mundo, essa instituição que nos leva para longe de Deus, né? Então a gente tem que experimentar nesse tempo da quaresma uma batalha para nós melhorarmos, né, humanamente, aquilo que tem nos acorrentado, todos os âmbitos da nossa vida. Por isso que é tempo de fazer reflexão, né? É um tempo de buscar o sacramento da penitência. Aliás, um dos mandamentos da igreja é se confessar ao menos uma vez por ano em virtude da Páscoa, ou seja, na quaresma. É um dos mandamentos da igreja. Por quê? Eu vou fazer um bom exame de consciência e ver o que não está no lugar. E eu vou entregar a Jesus, que é justo juiz, para que Ele limpe a minha alma de toda a imundície, em todas as dimensões, né? Começa a primeira dimensão, afeto humana, a nossa afetividade, né? A nossa humanidade, nela está a nossa sexualidade, os nossos olhares, os nossos desejos, os nossos ímpetos. No que precisa ser aparado, né? Alinhado, né? O que precisa ser reequilibrado novamente? O dinheiro, o relacionamento com o dinheiro, com os bens, né? Será que você não está colocando no lugar de Deus também isso aí? O seu relacionamento com o poder, a prepotência, a arrogância, né? A estupidez, a impaciência. É tempo de voltarmos. Então, que essa quaresma seja um tempo fecundo, meus queridos, de grande encontro com Deus. Façamos o nosso exame de consciência nesse tempo. E você, olha, no último dia 15 de fevereiro, eu completei mais uma quaresma, né? Foram poucas, viu? Graças a Deus. E você? Quantas quaresmas você já tem? É só você lembrar, né? Talvez a sua primeira, segunda, terceira, até uma 10ª quaresma, você não lembre muito. Mas à medida que você tomou consciência do projeto de Deus, né? Aquela quaresma, comparada à sua quaresma do ano passado, você é um ser humano melhor? Aliás, não precisa ir muito longe lá atrás, né? Tem gente que tem aqui muitas quaresmas, vai ser difícil lembrar, né? É só lembrar a quaresma do ano passado. Você é um ser humano melhor da última quaresma? No seu relacionamento conjugal, no seu relacionamento interpessoal, no seu jeito de ser, no seu jeito de lidar com suas vontades, seus ímpetos, com o mundo, com os bens? Ou a coisa está parada no mesmo lugar, ou pior ainda, a coisa regrediu? É para a gente refletir, né? Você quer um jeito de refletir bem, né? Quem é casado aí, ergue a mão, está com o maridão, a esposa aí do lado. Aí é o jeito de refletir, é só perguntar. Amor, nessa quaresma eu estou melhor do que na última? Só que pergunta e fica quieto, que talvez você não goste da resposta. Aí um termômetro, né? O padre tem que perguntar para a secretária. Vou escolher bem para quem perguntar, né? Ora, então minha gente,
é tempo de ser melhor humanamente e espiritualmente. Se nós dermos um passo, né, no nosso jeito de ser, na nossa vida espiritual, um passo bem pequeno que seja, já no ano que vem nós vamos dizer: na última quaresma eu fui melhor do que a anterior. Então nos esforcemos para isso. Que Deus assim nos ajude. Força e coragem. Assim seja. Amém. Coloca a mão no seu coração. Feche um pouquinho os seus olhos. E nós vamos cantar uma canção que vai dizer exatamente isso: Senhor, eu preciso de Ti, porque sozinho eu só faço bobagem. Feche um pouquinho os seus olhos. Que essa canção seja uma oração para você, para mim. Eu sempre canto essa canção porque também ela retrata um pouco a minha história, a minha caminhada. Eu acho que é de todos nós, né, minha gente? Quantas vezes nós buscamos ser melhor, mas a gente escorrega. Na hora que a gente vê, a gente já falhou com o outro, com Deus, com a gente mesmo. Mas é sempre tempo de recomeçar, de se levantar. É sempre tempo de erguer a cabeça e seguir adiante. O deserto, como Elias, que caminhou e tentou parar, tentou desistir, e os anjos disseram: não, come, levanta e continua. O deserto é tempo de continuarmos à frente. Não importa o que nós vivemos até hoje, mas hoje, de hoje em diante, sermos alguém melhor para Deus, para o outro, para nós mesmos. Eu não sei o que fazer, pois eu não vejo bondade em mim. Não sei dizer o que o Senhor viu no meu pobre e fraco coração, mas confesso, sou grato, não desististes de mim. Pode o mundo ir, mas o teu colo vai ficar. Não vou desistir, quero tua presença. Hoje o meu alvo é te sentir, e eu só vou parar quando no teu abraço, Senhor, me embalar. Não vou desistir, quero tua presença. Hoje o meu alvo é te sentir, e eu só vou parar quando no teu abraço, Senhor, me embalar. Que essa música nos console. É bem isso que hoje nós refletimos, que nós só paremos quando nos chegarmos nos braços de Deus na eternidade, nos céus. Nem o pecado, nem as dificuldades da vida. Eu não sei o que você tem vivido na sua vida pessoal, familiar. Não se deixe vencer por nada, por ninguém, nem pelo demônio, nem pelas provações e nem pelas tentações. E nós nunca desistamos de seguir adiante, unidos a Deus sempre. Eu não sei o que fazer, pois
pois eu não vejo bondade em mim. Não sei dizer o que o Senhor viu no meu pobre e fraco coração, mas confesso, sou grato, não desististes de mim. Pode o mundo ir, mas o teu colo vai ficar. Vamos ficar em pé. Não vou desistir, quero tua presença. Hoje o meu alvo é te sentir. Eu só vou parar quando no teu abraço, Senhor, me embalar. Não vou desistir, quero tua presença. Hoje o meu alvo é te sentir. Eu só vou parar quando no teu abraço, Senhor, me embalar. Não há outro lugar que eu anseie estar que o teu colo, colo, colo. Não há outro lugar que eu anseie estar que o teu colo. Não vou desistir, não vou desistir. Força. Quero tua presença. Hoje o meu alvo é te sentir. Eu só vou parar quando no teu abraço, Senhor, me embalar. Não vou desistir, não vou desistir. Quero tua presença. Hoje o meu alvo é te sentir. Eu só vou parar quando no teu abraço, Senhor, me embalar. E eu só vou parar